Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos aqueles que estão assistindo esse programa. Você sabe, esse aqui é o nosso canal Engenharia em Perspectiva, que é uma iniciativa, então, para discutir questões da engenharia. Essa iniciativa é patrocinada pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio dos nossos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje tem uma convidada muito especial, a engenheira Fabiana Albano, e com ela eu quero aqui cobrir uma lacuna, né, que eu tenho entre todas essas entrevistas, que é fazer uma entrevista com alguém do CREA. Não foi porque eu não tentei anteriormente, tentei, mas evidentemente que às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina, né? Mas finalmente eu consegui, então, uma representante, ela é diretora das Relações Institucionais, me parece, né, Fabiana, do CREA de São Paulo, né? E está aqui para a gente conversar um pouquinho. A gente estava já fazendo um em-off aqui, estava comentando essa questão de visibilidade do CREA, a missão do CREA, que não é muito conhecida dos engenheiros, infelizmente, né? Então, aqui a gente quer dar nossa parcela de contribuição para esse esclarecimento, né? E, evidentemente, depois a gente aprofunda algumas questões mais atuais, né? A Fabiana, ela é engenheira civil pela Escola de Engenharia Mauá, tá? Ela tem pós-graduação pelo PT, pela Fundação Getúlio Vargas e pela FAP, Fundação Armando Álvares Penteado. E ela é diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. E, como eu falei para vocês, já adiantei, ela é diretora de Relações Institucionais do CREA São Paulo. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença da Fabiana, tá? E por favor, Fabiana, fica à vontade aí. Como a gente tem o costume aqui, a gente cede a palavra para você falar um pouquinho de você, como é que um pouquinho da sua carreira e como é que você chegou no CREA, já como diretora, então, do nosso CREA no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Renato. É um prazer esse bate-papo com você. Falar de engenharia, para mim, é uma delícia, né? Eu costumo falar que precisa me segurar se eu falar demais, tá? Porque quando começa a falar de engenharia, a gente se empolga e quando vê, já passou um tempão e a gente está aqui divagando, né? Então, me segura aí, porque falar de engenharia, para mim, eu vou longe. Então, Tá bom, tá ótimo. Obrigada pelo convite, Renato. Uma honra também estar aqui no canal Engenharia em Perspectiva. E fiquei muito lisonjeada com o convite, quando soube que eu ia participar aqui desse bate-papo com você. Bom, eu sou engenheira civil formada pela Mauá, como você disse, me formei em 2001. Depois disso, eu fazia estágio na Camargo Corrêa, numa empresa que chama Senec Engenharia, que era, né, uma empresa de consultoria de projetos. Eu era calculista estrutural, fui efetivada no Senec, fiquei como calculista estrutural no Senec, mas logo em seguida, porque desde o 5º ano da faculdade, eu tinha interesse em fazer perícia de engenharia, né? E desde o 5º ano da faculdade eu já estava fazendo cursos e tal, e acabei indo para esse lado da perícia. Né? Na minha família não tinha nenhum engenheiro, não temos nenhum engenheiro, inclusive nem médicos, nem nada. Na minha família, eu comecei, vamos dizer, com os cursos superiores da família. A minha irmã mais velha tem curso superior, mas é na área de comunicação, que não tem nada a ver com a área técnica. Então, eu comecei meio que batendo de porta em porta mesmo, viu, Renato? Não tive... Lógico que no caminho aí da vida, a gente acaba conhecendo pessoas que são anjos, né? Que nos direcionam e nos indicam e que acabam fazendo parte da nossa trajetória. Mas eu comecei no Senec, em seguida eu me casei logo depois que eu me formei, então saí do Senec, fui trabalhar com perícia judicial, fiz a pós da FAP em perícia em avaliações e perícias de engenharia, depois comecei a trabalhar como perita judicial, até hoje atuo como perita judicial e extrajudicial também, né? Então eu trabalho muito em processos, vamos dizer. E depois eu comecei a trabalhar com perícia em patentes também, né? Porque eu tenho uma empresa, desde 2009 eu tenho uma empresa de avaliações e perícias de engenharia. Comecei a trabalhar com patentes, e aí
fiz a especialização na GV em propriedade intelectual e direito da inovação. Uhum. E seguindo isso, eu agora estou fazendo mestrado no IPT, na área de habitação, porque é o que eu vejo no meu dia a dia, é um mestrado profissional, né? Então, o perito, eu costumo falar que ele é um eterno estudante, né? Porque a gente, não só o perito, acho que o engenheiro, por definição, é um cientista, né? Então, ele tem que estudar a vida inteira. E é isso que eu venho fazendo aí desde que eu me formei. E no CREA, como é que eu fui parar no CREA, né? Como eu sou associada do IBAP São Paulo desde lá da faculdade, desde que eu me formei, a gente tem uma cadeira na plenária do CREA, que algumas associações têm, que formam a plenária do CREA, e eu fui indicada para ser conselheira no CREA São Paulo, né? E eu estou no meu 6º ano de conselheira, ou seja, eu estou no final do meu 2º mandato, né? Porque o mandato é de 3 anos, então eu estou no meu último ano de mandato de conselheira pelo IBAP, lá no CREA, e tive a honra de ser eleita lá pela Câmara de Civil, de ser indicada pela Câmara de Engenharia Civil, para fazer parte da diretoria da Lígia nesse ano. O que é, desculpa, o que é o IBAP? O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. É um instituto sem fins lucrativos, onde a gente tem o foco em estudos, realização de normas, cursos, palestras, eventos. Então, é um instituto onde os peritos e avaliadores da área de engenharia se congregam para evoluir a matéria de perícias de engenharia, né? Entendi. Só um parênteses aqui, entre as entrevistas aqui, né, só para falar para o nosso público aqui, existe uma entrevista específica sobre perícia com o engenheiro Jean-Pierre Frederic, que é do GAP. Eu fiz alguns trabalhos com ele, então tem uma entrevista aqui que a gente fala muito sobre essa questão da aplicação da engenharia dentro da perícia, né? Talvez fosse interessante para as pessoas recorrer a isso aí. Importante. Mas quando que como que surgiu esse interesse em participar no CREA? Porque não é muito comum nos engenheiros, né? Na verdade, quando veio o convite para eu me candidatar a conselheira, eu fiquei muito interessada, porque eu já participava do IBAP, e o CREA, ele é muito parceiro dos institutos, associações, né, das Através do IBAP, entidades então. de classe. E a gente sempre tem essa cadeira lá no CREA. E vou falar, assim, vou até assumir aqui que lá no IBAP a gente tinha essa cadeira, mas a gente não explorava como deveria, né? E aí, conversando até com o Vinícius, que à época era presidente do CREA São Paulo, ele falou, Fabiana, a gente precisa que o IBAP seja mais presente, que o IBAP participe mais, faça parte dos problemas, né? E traga soluções para o conselho. E aí ele falando, eu conversei no IBAP, me interessei e acabei parando lá, né? Cheguei muito que sem entender muito o que eu ia fazer ali, viu, Renato? Porque eu acho que, por isso, o 2º mandato, acho que o conselheiro que está em 2º mandato é aquele conselheiro que já entendeu como é que as coisas funcionam, porque é muito grande, né? Tem muitas atividades, tem muito conteúdo ali dentro, né? E até você entender como você pode colaborar enquanto conselheiro, você se adapta. Então, até você vestir essa vida de conselheiro do CREA, você leva é um processo de aprendizagem, né? Aonde que eu posso atuar para colaborar com o meu conselho, com os meus colegas profissionais, né? Levou um tempo. Então, assim, no 2º mandato que eu vinha trabalhando desde o primeiro, mas no 2º mandato que a gente consegue, de fato, se jogar, vamos dizer, né? E ver como que pode colaborar nessa vida do Conselho de Engenharia. E você poderia falar um pouquinho do CREA, até onde você conhece da história? O CREA já tem 90 anos de idade, né? 90 anos esse ano a gente está completando, né? Exatamente. O CREA é um conselho de fiscalização da atividade profissional. É o maior conselho de fiscalização de atividade profissional, de exercício profissional da América, né? E, inclusive, o CREA São Paulo é o maior.
né? Se você pegar todos os conselhos da América Latina, o CREA São Paulo é o maior conselho de fiscalização de exercício profissional. Maior que a OAB, Fabiana? Maior que a OAB. A OAB, ela é conselho, mas, na verdade, ela é uma ordem, que é diferente de conselho, né? O conselho, ele só fiscaliza. A ordem, além de ela fiscalizar, ela tem esse viés de proteção do profissional. Ela protege o profissional da atividade. Então, a OAB, ela protege o advogado, né? E ela fiscaliza. O conselho, ele não tem o viés de proteção diretamente, né? Vamos dizer, como premissa de existência. A premissa de existência de um conselho é a fiscalização do exercício profissional. A ordem, ela agrega mais essa questão da proteção profissional, né? E o CREA, ele é responsável pela fiscalização das engenharias, agronomias, geociências e dos tecnólogos também, né? Os técnicos têm um conselho próprio, era junto com a gente, hoje eles têm o conselho deles, bem como os arquitetos, né, que também faziam parte do CREA, que hoje existe o CAL, mas eles também saíram. Então, a gente ficou com as engenharias, geociências e os tecnólogos, e agronomia, né? E o CREA, ele, em São Paulo, que é o CREA que eu participo, né, a gente está presente nos 645 municípios. Então, como que a gente se distribui? Nós temos unidades de atendimento por todo o estado, né? Em todo o estado. E, normalmente, essa unidade de atendimento, ela fica numa associação, né? Numa entidade de classe, num instituto. Então, normalmente, os postos de atendimento ou unidades de atendimento são distribuídas pelo estado através das associações. E também, dentre esses municípios, a gente tem as CAFs, né, que são as comissões de auxílio à fiscalização, onde se reúnem os fiscais, os inspetores, onde é feito o planejamento da fiscalização. E isso tudo não é centralizado, então tem que estar distribuído aí nos 645 municípios, né? Mas a gente tem outras ações, apesar da gente não ser ordem, viu, Renato? E a gente não ter essa esse é viés. uma distinção que muita gente compara, né, de certa maneira, né, que a OAB se pronuncia muito sobre vários assuntos, né, dentro da competência dela, né, e o CREA mais A OAB, não se expõe tanto, vamos dizer assim. tanto é que quando existe algum desrespeito ao profissional do direito, né, a um advogado, eles saem em defesa daquele profissional, porque eles são ordem, então eles têm esse viés de proteção profissional, né, do profissional, diferente do conselho. Isso muitas vezes até é feito pelas entidades, pelos sindicatos, né? Esse trabalho de proteção do profissional e das demandas aí do profissional, ela tem o direcionamento para as associações, para os institutos, para os sindicatos, esses que fazem a defesa do profissional. Mas o CREA, apesar de não ter esse condão, a gente acaba se entrosando também nisso, né? Porque quando você fiscaliza o exercício profissional, você está fiscalizando a atividade, você está protegendo também a classe profissional. Porque você vai lá e fala, olha, essa atividade, ela é uma atividade, vamos supor, de engenharia, então você precisa ter um responsável técnico de engenharia. Se ele não tem, ou se ele tem um responsável técnico que não possui atribuição para aquele exercício, ele fiscaliza e notifica e autua, e aquela atividade, ela traz o profissional. Então, de uma certa forma, apesar de não ser o principal enfoque, o CREA também age na proteção profissional, porque a gente exige a presença do profissional nas atividades. Então, é uma forma da gente estar protegendo aí o mercado dos nossos profissionais registrados, né? E a gente tem ações também dentro do CREA, que são voltadas aí para o profissional, né? A gente tem diversos programas, vamos dizer, né, de proteção profissional. Não sei se vocês viram a notícia recente, começou ontem, né?
o Confeia, junto com os CREAS e junto com a Mútua, fizeram um convênio com a BNT. E, a partir de agora, os profissionais registrados no CREA, eles têm acesso ilimitado à visualização de todas as normas da BNT. Então, isso é uma forma do Conselho também trazer benefícios para o profissional, porque o CREA, a gente tem que tirar essa ideia de que o CREA é polícia. O CREA não é polícia, né? A gente fiscaliza, mas o CREA, ele também está à frente e nos protegendo, indiretamente, né? Então, assim, a gente tem diversos programas que a gente pode contar, que é essa questão das normas, tem o CREA Jovem, né? Em São Paulo, a gente tem o CREA São Paulo Jovem, tem o Por Dentro do CREA, tem o CREA Capacita, enfim, aqui, se você quiser, eu posso contar os programas que a gente tem. Tem cursos, né, de capacitação do CREA. Tem, o CREA Capacita é um programa do CREA São Paulo, que também está se ramificando aí pelo país, que são palestras, cursos que o CREA ministra gratuitamente, né? Então, você tanto pode ir presencialmente lá no CREA para assistir a palestra, o curso, o workshop, o seminário, como também assistir pelo canal do YouTube do CREA, né? Você faz a inscrição e são oportunidades também, Renato, de networking, né? Então, às vezes, um assunto que a gente coloca lá, vamos supor o de perícias, como a gente tinha falado, a gente faz um CREA Capacita de perícias. As pessoas que participam estão naquele mercado, então você acaba fazendo network, além de trazer o conhecimento, né? De se sentir mais seguro para atuar naquele mercado, de se atualizar daquela matéria que você tem interesse, né? Isso tudo gratuitamente pelo CREA. A gente tem o CREA Jovem. O CREA Jovem é um programa que é para o jovem profissional, né? Então, é uma comissão permanente, a gente também faz eventos e leva o conselho para essa galera nova, né? Que tem uma linguagem própria, inclusive, né? E não sei se vocês sabem, mas metade do nosso conselho é composto por profissionais com menos de 35 anos. Então, é interessante a gente ter um programa para essa galera mais nova também, né? Eu não me incluo, mas conheço o programa e é um programa, assim, que a galera que vai, a moçada que vai, costuma elogiar muito, participa e quer voltar, né? Então, o CREA Jovem, aí é um programa do CREA que traz o profissional mais próximo do CREA. E tem o Por Dentro do CREA. Por Dentro do CREA é um programa que traz o estudante de engenharia para dentro do CREA. Então, o estudante ele vem fazer um estágio no CREA, né? Ele vê como que é feita a fiscalização, como que funciona a plenária do CREA, como que são julgados os processos do CREA, como que funciona uma câmara técnica no CREA. Ele fica 4 dias imerso no CREA, conhecendo como é que funciona. Isso tudo aproxima também o profissional. Porque aquela ideia de que o CREA é polícia e só está lá para me cobrar e para pegar o meu dinheiro é muito arcaica, né? Hoje o CREA não é isso. O CREA vai muito além dessa fronteira, né? Aliás, a fiscalização, que é o que demanda a Receita, né? Porque a gente não é um órgão público, a gente é uma autarquia pública. Então, o governo não fornece receita para o conselho. O conselho é autossustentável. Ele vive, né? Ele se sustenta de anuidades, de ARTs e desse tipo de coisa. A gente não recebe verba do governo. Então, na verdade, nós fiscalizamos o profissional, protegemos indiretamente através dessas verbas que são destinadas pelo próprio profissional, né? Agora, a gente tem também o Clube de Vantagens, né? O Clube de Vantagens, ele foi pensado exatamente nessa questão da anuidade. É uma forma de você reverter o valor que você paga de anuidade em benefícios, né? Então, dá para baixar lá o aplicativo do Clube de Vantagens do CREA e você tem descontos em, acho que quantas mil? Mais de 25 mil marcas aí que você consegue usar e usar esse recurso da sua anuidade em descontos. Então, você traz uma forma de ficar, vamos dizer, de reverter aquele valor da mensalidade em compras
de diversas outras coisas que não são bobagens, vamos dizer. Muitas das marcas que estão ali são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, é uma forma de você reverter também essa verba da sua anuidade em benefícios, né? A gente tem também o coworking, que, para mim, foi uma das coisas assim que o CREA fez que me trouxe muito benefício. Eu, como profissional autônoma, eu rodo o estado, né? Eu vou fazer vistoria, eu vou fazer algum trabalho fora da minha região, o coworking do CREA, ele visa exatamente isso, ele te acolhe, ele tem um escritório à sua disposição, né, profissional registrado e kit com conselho, que você consegue ter uma estação de trabalho com café, com rede Em São Paulo? Wi-Fi, em São Paulo inteiro. Tá. A gente nas associações também, Tá. através das associações. A gente fez um programa que chama CREA Lab Coworking, que através das associações, o CREA financia, né? Financia não, na verdade o CREA paga para ter esse espaço reformado, tem toda uma identidade visual do CREA, são espaços muito bonitos, então você consegue marcar reuniões com seus clientes, fazer uma reunião online, ou mesmo você precisa de uma estação de trabalho, você senta lá, você tem um ambiente profissional para trabalhar, isso distribuído por todo o estado. Então, isso é um benefício do CREA para os registrados do CREA. Eu uso muito, porque como eu sou autônoma e eu faço vistorias pelo estado, direto eu me socorro de um coworking para me auxiliar aí na minha atividade. Eu tenho lá uma reunião em algum lugar, eu marco no coworking. Tem salas de reunião, estações de trabalho, climatizadas e etc, né? É uma forma de você receber com qualidade, né? E trabalhar também num ambiente profissional de qualidade. Tem o programa Mulher, né? O CREA hoje tem o programa Mulher, que é um trabalho de inclusão, né? É a pauta da mulher na engenharia, mulher na área tecnológica. Então, a gente traz palestras, traz pessoas que são envolvidas com esse tipo de, vamos dizer, inclusão, né? E agora o CREA Mulher também cresceu, porque a gente percebeu que o CREA Mulher não era suficiente. Então, a gente tem lá um programa de diversidade. Então, a gente tem um comitê de diversidade, que inclui questões raciais, questões de gênero, questões de mobilidade, né? Então, a gente tem aí uns programas que vale a pena, quem não conhece, buscar conhecer, porque realmente é uma troca, né? O CREA Lab, através dos hubs, né? Porque a gente tem os hubs de inovação, então a gente promove essa interação de contratante e engenheiros que têm ideias e inovações para oferecer para o mercado. A gente tem o banco de talentos, agora que começou em fevereiro. Então, agora a gente tem lá um banco de profissionais, estágio e tal, que se cadastram e as empresas têm mais um canal de busca, né, de profissional, buscando exatamente pelo CREA fazer essa conexão, fazer essa ponte de mercado, né? E, nossa, tenho uma coisa muito importante, Renato, que a gente não pode deixar de falar. O CREA, ele atua na manutenção do salário mínimo profissional. Né? A gente tem aí, dentro da legislação, o salário mínimo do engenheiro, né? Que tem que ser respeitado, inclusive, pelos editais. Então, se existe uma vaga que exige um engenheiro, e aquela vaga está sendo proposta com um salário inferior ao salário mínimo profissional, é onde o CREA vai lá atuar. Ele é notificado e nós já tivemos diversas experiências de mudança de edital, porque desrespeita uma regulamentação. Né? Isso é uma forma também, entendo eu, de proteção do profissional. Né? A gente tem aí um CREA hoje muito mais digitalizado, né? Então, a gente passou nos últimos anos por um processo de modernização dentro do conselho, que a gente pode dizer que é um CREA antes e depois,
né? Aquele CREA burocrático e de papelada e de carimbos, ele está ultrapassado. A gente, lógico que isso leva um tempo, né, para ficar 100%, mas hoje o CREA é outro conselho, perto do que a gente tinha antigamente, com aqueles protocolos, que você ia lá na unidade. Hoje você consegue fazer online, denúncias de profissionais também, né, ou de falta do profissional, você consegue fazer online. Então, hoje nós temos um CREA muito mais digitalizado, e eu falo de menos de uma década, né? De 8 anos para cá, a gente deu uma modernizada. Então, Renato, eu vou disparando aqui. Não, por favor, fica curioso para saber, eu não tenho parte ideia do tamanho do CREA, assim, funcionários. Você tem uma ideia? Pode dar uma ideia? Porque imagino que seja muita gente. Ele tem diversas frentes, né? E normalmente quem ajuda o CREA a fazer isso pelo Estado são as associações, institutos e sindicatos, né? Entendi. São os nossos canais. Tá. Você comentou aí, você poderia dar um exemplo, a gente, nessa do jovem, fiquei interessado, porque ele percorre o caminho, né, de toda a intervenção, se é que é o nome adequado do CREA, dentro de um determinado problema de engenharia, né? Você poderia falar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais, por exemplo, tem uma certa situação no interior de São Paulo, primeiro, como é que aciona o CREA, como é que ele entra na história, né? E como é que esse problema é tratado pelo CREA e como é que ele é introduzido nas instâncias do CREA até dar um parecer final? Você pode dar uma geral para a gente? De denúncia? Não sei, como, por exemplo, tem um determinado problema de engenharia. Como é que o CREA entra nesse processo? Alguém chama e se sente incomodado tem algum desconforto nesse processo? Como é que é isso? Então, existem algumas formas, né? O CREA, ele tem um plano de trabalho anual, né? Então, a cada câmara, civil, mecânica, elétrica, agronomia, eles desenvolvem um plano de trabalho de fiscalização, né? Inclusive, a gente tem forças-tarefas, né? Se vocês acompanharem aí os canais de comunicação do CREA, direto a gente fala lá, olha, força-tarefa na cidade de Mongaguá, ou na cidade de Adamantina, né? O que são essas forças-tarefas? As câmaras, elas desenvolvem um trabalho de planejamento de fiscalização. Então, elas pegam por tema, né? E esse ano nós vamos fiscalizar mais na área de civil, as obras, os shoppings, os condomínios. Cada ano tem um trabalho aí, mas nós não somos restritos a esse plano de trabalho. A gente também recebe demanda de denúncia ou de chamados, que a gente fala, né? Você pede uma fiscalização. Olha, a obra aqui do meu vizinho está sendo feita sem um profissional, ou o profissional que tá à frente dessa obra não tem atribuição, está causando problema aqui para a região ou para vizinhas, manda para o CREA, o CREA manda um fiscal lá. Isso é bem rápido, viu, Renato? Não é uma coisa assim que, eu chamei o CREA e vai um ano depois, não. A gente aciona a fiscalização e a fiscalização de forma rápida consegue estar no local, né? Ou fazer aquela fiscalização ainda que remota, porque hoje a gente tem fiscalização remota, né? Empresas que exercem atividade de engenharia, que não tem um profissional engenheiro responsável, a gente, junto com a JUSESP, através de um convênio, a gente consegue ver naquele KNAI se é necessário engenheiro. Então, a gente também faz esse trabalho de fiscalização remota, que não é através de deslocamento de um fiscal, né? Mas eu acho que até esses canais que você promove, né, de conhecimento para o profissional e para a sociedade, porque não, né, para os não profissionais também que acompanham, saberem como acionar o CREA. Então, você pode, através de uma unidade de atendimento, pode, através do site do CREA, fazer um chamado, não só de fiscalização, mas de serviços que o CREA presta para o profissional, de certidão de acervo técnico, de atendimentos e outras questões, que você também consegue fazer online. Então, o CREA, ele atua, sim, mediante um plano de trabalho,
mas também sob provocação, né? E qualquer um pode fazer essa provocação. É assim que o CREA acaba atingindo o objetivo final de proteção da sociedade, que, afinal de contas, é a função do CREA, proteger a sociedade no exercício profissional de engenharia, agronomia e geociências. Mas uma vez identificado esse problema vem para dentro, tem algumas câmaras para analisar o problema, como é que funciona esse trâmite interno aí? Sim, E se tanto finalmente o consulta. laudo, como é que é um laudo que é expedido e que vocês têm o poder essa obra tem que parar por... Não, isso é defesa civil, Tá, né? Quem faz embargo de obra e de atividade é a defesa civil. tá. O CREA, o que acontece? Vamos supor que teve um acidente, alguma coisa envolvendo a engenharia. Quando isso é publicado, existe uma publicidade, o próprio CREA vai lá, não precisa provocar, o CREA vai lá na ocasião e começa a fazer o quê? Levantamento de responsabilidades. Então, a gente vai ver, vamos supor que seja uma obra que teve um acidente. Ah, essa obra é uma obra de qual modalidade, né? Foi um acidente na elétrica, na civil, vamos levantar as ARTs. Quem são os responsáveis pela civil, pela elétrica, pela mecânica, tanto de projeto quanto de acompanhamento técnico, né, da própria obra ali, e a gente começa a levantar se existe o profissional, porque o profissional que assina a RT é o responsável técnico pela execução, pelo projeto, seja do que ele está assinando. Então, o CREA começa a levantar isso, começa a levantar se é um prédio novo, todas as ARTs daquela construção, né? Ou até a gente fala muito da civil, mas existem muitos serviços de engenharia que não envolvem construção, né? Que são manutenções mecânicas ou fabricação também de equipamentos, fabricação de produtos. Se exige uma mão de obra especializada na área de engenharia, tem que ter um responsável técnico engenheiro com a RT. Então a gente começa a levantar. Depois disso, isso vira um processo administrativo dentro do CREA, né? A Câmara competente daquele acidente, ela abre um processo administrativo, junta a unidade, né, através da fiscalização, junta toda a documentação, se existe laudo do Instituto de Criminalística, se foi produzido algum material técnico a respeito daquele acidente, quais são as ARTs envolvidas, levanta também quais são as empresas que estão envolvidas naquele serviço, se aquelas empresas têm um responsável técnico, porque não é só o serviço que tem um responsável técnico. Cada empresa tem o seu responsável técnico. Não significa que seja o dono, mas tem que ter um responsável técnico, engenheiro ou com atribuição para aquela atividade. Então, a gente levanta tudo isso, a situação da empresa, a situação da atividade, daquela obra, as ARTs, os contratos, os laudos que foram produzidos, se teve boletim de ocorrência, a gente coloca o boletim de ocorrência, e isso vira um processo administrativo. E aí vai para julgamento da Câmara. A Câmara, de posse de tudo isso, através de um conselheiro, faz a análise de tudo isso, né? Para apurar a responsabilidade. E existem sanções que podem vir a serem originadas aí, né? Que são advertência pública, privada, pode ter suspensão de registro e até a cassação, né? Dependendo ali de qual, vamos dizer, a irregularidade encontrada, né? Então, existe uma Câmara, existe uma comissão permanente de ética profissional também, né? A partir do momento que se verifica que houve algum problema ético do profissional envolvido, vai para essa comissão de ética, que também faz a análise, depois volta para a Câmara tem o voto da Câmara, depois vai para a plenária. Então, é como num tribunal, vamos dizer. Não somos um tribunal, mas temos aqueles procedimentos e protocolos de instâncias, instância de Câmara, instância de plenária, né, enquanto está na comissão. Então, a gente tem ali, e a gente abre, isso não corre em segredo, né, e o profissional que está envolvido não fica sabendo. Muito pelo contrário, ele é notificado e ele é trazido para a discussão, para que ele possa ter o direito de defesa também,
né? Então, ele junta a defesa, tanto o denunciante, se for o caso, né? Se houver o denunciante, que não é o caso que a gente está comentando aqui de acidente, mas se houver um denunciante, abre-se, né? A gente tem até a oitiva desse profissional. Hoje a gente faz online, mas a gente dá a oportunidade desse profissional se defender daquela acusação, né? Para que lá no final tenha ampla defesa, o direito dele colocar quais foram as condições que foi a contratação e a atuação dele naquele exercício profissional, para que depois saia um julgamento de forma imparcial, né? Que não seja nem para um lado puxando para ninguém. Esse julgamento. Entendi. Mas então poderia dizer que o CREA, na verdade, ele fornece subsídios, né? Mas a aplicação da lei, evidentemente, que para aí, mas a função dele seria fornecer esse subsídio técnico, né? Para uma justiça comum, ou mesmo o Ministério Público agir. Talvez fosse isso. O CREA, ele não faz laudo, né? Por exemplo, teve um acidente, a gente vai apurar o acidente, se o projeto que o profissional fez está certo ou errado. Não, o CREA não faz isso. A gente se vale de produções feitas, inclusive, num processo judicial, né? O CREA, ele verifica a atribuição. Esse profissional, ele fez essa atividade profissional. Ele tem atribuição para isso? Né? Se ele tem, aí a gente vai verificar quais foram os materiais juntados ali. Isso, normalmente, quem faz é o Instituto de Criminalística, através lá da Polícia Científica, né? Ou um processo judicial, tanto da área civil, que o IC ele atua na área criminal, né? Mas na área civil, a gente se vale também das perícias judiciais, né? Que a gente até comentou dos peritos. Então, o perito, ele faz um laudo, tal, tudo isso é trazido para um processo administrativo para apuração final de responsabilidade, né? O CREA, ele não faz a análise técnica do problema. Lógico que os conselheiros e as pessoas envolvidas são técnicos da modalidade que está se debatendo, mas a gente se vale de laudos do IC e do Tribunal de Justiça para entrar no mérito técnico, né? Porque o fórum correto de discutir um problema de erro, vamos dizer, profissional, não é o CREA emitindo um laudo. O CREA, ele é notificado, sim, e toma providências, e deve tomar providências. Mas a produção dessa prova não é feita pelo CREA, é feita pelo IC, pelo Tribunal de Justiça, e, enfim, são juntados esses documentos para que seja feita análise pelo processo administrativo. Então, eu poderia dizer que... Não é uma diferença. Mas, então, poderia dizer que, então, o CREA, onde ele pode intervir com força, de uma forma mais veemente, dizer, olha, esse engenheiro não tem a responsabilidade, não está, essa atribuição está acima dele, ou ele não está conforme isso aí. A gente fala que exorbitou. Né, exorbitou? Exorbitou. Quando o profissional exorbitou... Mas isso o CREA pode fazer, então. O CREA diz, olha, esse engenheiro não está... Mas o CREA não faz só isso. A gente faz análise ética também. Né? Uma vez que aquele profissional teve constatado que houve um erro do profissional que causou prejuízo, ou de acidente, ou mesmo de aporte financeiro para alguma parte, a gente tem as sanções também. Né? A gente só não pode emitir laudo. Mas uma vez esse laudo tendo fé pública e juntado nos autos do processo administrativo, a gente se vale disso para fazer o julgamento ético profissional, né? Você é profissional e você tem a atribuição para fazer tal serviço. Então, você, primeiro, para você fazer aquele serviço, pelo menos é assim que eu vejo, né? E acredito que a maior parte das pessoas, ainda que você tenha atribuição, você tem qualificação para fazer naquela profundidade exigida, né? Então, eu acho importante essa questão da ética, né? Não é só você ter atribuição. Você pode fazer com relação ao seu conhecimento técnico aquilo. CREA, ele vai verificar atribuição, né? Agora, erro profissional de projeto, de tocar um serviço, isso é um erro ético.
porque você exerceu a profissão de forma errada. Então, isso é um erro ético, é uma falta ética. Isso também é apurado no CREA, mediante, e depois resulta em sanções, né? Uhum. Uhum. Sim. Vou falar num caso bem prático aqui. Eu acompanhei razoavelmente esse episódio da Braskem, lá em Maceió. Eu vou explorar, imagino que você, como a perita, deve ter acompanhado também, engenheiro civil, né? Isso vai longe ainda, né, Não, Renato? não, esse é um caso polêmico, tá? Que eu, Sim. uma certa circunstância, acompanhei razoavelmente. Mas dentro do que a gente vê, né? Quer dizer, o Ministério Público, é o prefeito, é o governador, a população, uma confusão de informações, né? A empresa extremamente poderosa, tal. Como é que entra o CREA aí? Então, o CREA é fiscalizador do exercício. Se houve um erro profissional de uma atividade ali, o CREA faz apuração também. Lógico que a gente está falando de um problema que houve ali, que envolve várias esferas, né, Renato? A gente sabe que envolve a esfera técnica, política, e, enfim, envolve poder público, e empresas privadas e etc., é muito além da atuação do CREA. Né? O CREA pode atuar na fiscalização do exercício profissional. Ah, tá. Foi feito um exercício da atividade de mineradora, né? E tem que ter um profissional, engenheiro, envolvido nisso, com a RT de responsabilidade técnica dele. Isso a gente pode verificar. Houve um erro por parte desse profissional, independente de política, independente de outras esferas, né? A gente tem que apurar a atividade do profissional envolvido. A empresa no CREA, a gente não consegue dar falta ética para a empresa. Entendi. Pessoa jurídica não tem falta ética. Quem tem falta ética é o CPF, é a pessoa, né? No caso, tem CREA, né? Se for o profissional envolvido. Então, a gente apura a falta ética daquele profissional que assinou com relação àquele serviço. Com certeza, está sendo feito esse levantamento através do CREA lá de Alagoas e está sendo acompanhado, e provavelmente isso é um processo bem longo, né? Porque até se apurar todas as atividades exercidas naquele local, todas as empresas envolvidas, todas as atividades. Então, mas assim, o CREA consegue acompanhar, mediante todo esse guarda-chuva, né, os serviços de engenharia prestados, né? Não entra no mérito político, de contratação, essas coisas, não. Mas com relação à ética profissional e ao exercício, sim, exercício da atividade, né? Deixa eu te perguntar, a gente estava falando de visibilidade do CREA, né, em off, e isso é uma coisa que eu acho interessante, porque eu já fiz a referência que é o OAB, né, e aí você já explicou a diferença de atuação. Mas eu acho que no imaginário dos engenheiros, e eu vou incluir isso aí, né, a atuação do CREA, né, seria, por exemplo, numa instância dessa, assim, de uma manifestação técnica, né, no sentido mais amplo da palavra. Olha, o que aconteceu aqui foi isso, né, do ponto de vista da engenharia, porque ele é o órgão, né, vamos supor, dentro desse mar de interesses, de posições, tal, ele é o órgão técnico que poderia, evidentemente, mobilizar todas as ferramentas e que conhece todas as ferramentas para dar um parecer claro, evidente e lógico e talvez definitivo é uma palavra forte, né? Mas isso é um pouco isso não te parece? É uma opinião pessoal minha, estou te pedindo opinião pessoal, também fica à vontade. Mas não é essa, talvez, a questão da visibilidade do CREA, assim, de uma imposição mais definitiva desses tempos que a gente está falando, olha, o que aconteceu aqui foi isso. Ou, não só nesse caso, mas em qualquer caso, né? Como a hora, novamente, como é a OAB, vai lá na Constituição, vai o impeachment, não sei o quê, nossa posição é essa, tal. Quer dizer, nas grandes questões, ele se posiciona claramente, podemos concordar ou discordar, quem é o presidente, quem não é, tal, mas é outra questão. Mas essa postura, não te parece, assim, que está um pouquinho a ver com essa visibilidade do CREA, que às vezes fica meio... Por exemplo, essa questão da Braskem, você comentou Alagoas, na grande discussão não aparece, né?
É que, assim, a gente tem uma atuação limitada, né? Nós não, é aquilo que eu falei desde o início, nós não somos polícia, né? Sim. A gente não tem a função de policiar, né? A gente tem a função de fiscalizar. Com relação a se posicionar tecnicamente, muitas vezes eu também tenho um pouco dessa frustração, viu, Renato? Eu Não, porque a sinto também essa nossa profissão é frustração. essa, né? O cara me contrata para dar uma posição técnica, né? Eu acho que essa É, talvez seja a grande analogia do engenheiro. Ninguém vai perguntar lá, mas né? é que essa função de posicionamento de onde houve o erro não é do CREA, é da perícia, é do IC, é do Instituto de Criminalística, é dos levantamentos processuais do tribunal, né? O CREA é uma autarquia pública de fiscalização. A gente não tem de ofício essa atribuição, vamos dizer. A gente não tem essa função na sociedade de apontar aonde houve o erro. Isso é função de tribunal, de polícia. E o CREA é fiscalizador. Essa frustração eu também tenho, tá? Gostaria muito que o CREA emitisse um documento, um laudo técnico que apontasse, entre aspas, como você disse, definitivamente, aonde está o problema técnico de forma mais incisiva, né? Mas a gente não pode fazer isso. Isso não é função do CREA, né? O Entendi. CREA não pode extrapolar as suas funções na sociedade. A função do CREA é fiscalizar. Então, a gente até pode se valer de produções técnicas dos órgãos competentes, Defesa Civil, Instituto de Criminalística, Tribunal de Justiça, através das perícias, mas o CREA não produz laudo. E também me frustra, né? Porque não é função do CREA Entendi, esse tipo de entendi. posicionamento. Eu entendi a questão. Mas a gente apura a ética, né? Claro. Uma vez que for apontado pelo tribunal ou pelo Instituto de Criminalística a culpabilidade, aí a gente pode ir para questão ética. Aí a gente pode e deve analisar questões de advertências, né, de censuras públicas, advertência reservada, censura pública, suspensão de registro, ou até cassação de registro. Isso o CREA tem atribuição para fazer. A gente Entendi. não pode fazer laudo, mas uma vez que esse laudo tem fé pública, foi produzido e homologado, serve para nós tomarmos as nossas iniciativas dentro do CREA também. Deixa eu te perguntar, mudar um pouquinho só de assunto aí. Não, é o seguinte, eu tenho, com essas entrevistas, a gente tem acompanhado de vários viés diferentes, talvez do ponto de vista acadêmico, por exemplo, caiu muito o número de alunos, praticamente pela metade em 5 anos, quer dizer, o mercado de engenharia está caindo. Para mim é uma informação absurda, assim, que muito pouco vinculada, né? Mas, ao mesmo tempo, tantos colegas que eu tenho, muitos deles como pessoas jurídicas, outros contratados como analistas para fugir dessa questão do salário mínimo, não sei. Assim, uma degradação em geral que eu observo, quer dizer, diminuindo o número de engenheiros e uma degradação da profissão. E alguns nichos, evidentemente, que são muito hábeis em veicular nas mídias sociais, a gente fica acabando, tem a impressão que a coisa vai muito bem, né? E, na minha opinião, embora não exista assim alguma coisa mais coordenada, algumas pesquisas, né? Me parece que as coisas não estão indo bem. Mas o CREA, ele, com esses mecanismos, com esses vários escritórios, com tantos fiscais, vocês conseguem ter uma percepção assim da situação? E aqui eu não estou dizendo que se está negativo ou se está positivo, eu posso estar errado, entendeu? Mas se o CREA tem uma percepção da instituição, onde nós estamos, principalmente a curva, né? Não é tanto o retrato, mas a curva, como é que está, descendente, A ascendente. nossa curva tá difícil mesmo, Renato. A gente vai Então. ter um déficit profissional, a gente já tem e vai ter déficit profissional na área de engenharia, né? A busca dos jovens pelas profissões na engenharia está bem baixa, né? E não existe um país que tem progresso se não tiver engenheiros, Sim. né?
Mas Então, a assim, demanda também é baixa, né, Fabiana? é a falta de interesse mesmo. Eu acho que Não, o mas CREA não, vamos sabe lá. O disso. mercado e tem os jovens. O que você está falando é que os jovens que não estão procurando, ou porque não tem demanda, Não porque o que eles tem, não tem estão demanda, procurando tem também, porque muita eu acho que demanda. não estão vendo muito mercado, ou o mercado que tem também, talvez não interesse Aí tanto. a gente tem alguns pontos de vista, né? Existe a valorização profissional. O que acontece? O engenheiro, eu vou falar agora como Fabiana, Sim, tá? claro, por favor. Eu vejo o engenheiro muito pouco unido. É uma classe que não é muito unida, né? A gente vê aí os advogados, eles são muito unidos. Os médicos são unidos. Os engenheiros, a gente não é unido. A gente só critica. A gente briga dentro da engenharia. Quem é que pode fazer projeto disso e daquilo? Se é o eletricista, se é o civil. E a gente abre uma margem gigante para outras profissões também, né? Mas apesar desse que eu entendo como cultural problema de união da classe da engenharia, né, que a gente tem que se valorizar, né, a gente não tem que ser o patinho feio, muito pelo contrário, nós somos Uhum, essenciais, né, existe uhum, até um trabalho por parte do Confea de transformar a engenharia como carreira de Estado, né, ou seja, praticar a engenharia sem ser engenheiro é crime, né, e não temos isso, né? Então, assim, eu, além dessa falta de união da classe profissional dos engenheiros, que eu enxergo isso de forma nítida, né? A falta de estímulo de quem está chegando no mercado, de quem está procurando uma universidade, né? Aquela coisa de, engenharia é difícil, que engenharia, que ainda existe isso, né? Muitas pessoas temem a engenharia sem sequer conhecer o mercado da engenharia. E nós temos sim demanda, viu, Renato? A demanda da engenharia é crescente, principalmente agora com a indústria 4.0, a gente tem aí uma evolução absurda de tecnologia que é infinitamente ligada à engenharia. Então, assim, eu vejo um problema muito complicado de falta de interesse das novas gerações na área tecnológica, né? Eu vejo isso como um problema muito sério, porque sem engenharia e sem tecnologia não há progresso, uhum, né? Mas também, Renato, eu acho que o engenheiro ele tem que estar atualizado, não basta ele tirar. Hoje em dia a gente tem hard skills e soft skills, que são o uhum, quê? As hard skills. Eu tenho diploma de engenheiro, eu tenho diploma de mestrado, tá. Eu sou uma pessoa que interage, isso é cada vez mais cobrado pelo mercado hoje em dia, né? Você consegue trabalhar em equipe. Hoje a uhum, multidisciplinaridade é uma coisa que não tem como a gente se esquivar, né? Então, o bom profissional, o profissional que consegue se colocar bem no mercado, é aquele que, além de ter a formação, ele tem ali atributos de relações, de estar aberto a ideias. Hoje a gente não pode mais ter aquela mentalidade de quando, eu tenho 40 anos de profissão, então eu. Não, você tem 40 anos de profissão e você tem que continuar aprendendo com quem está se formando, uhum, né? Essa troca de experiências. Então, assim, não tem mais como a gente ver o mercado como era antigamente, né? É inviável, você vai ficar totalmente fora. Ainda que você seja engenheiro, você uhum, não para na faculdade, você não para no diploma. Você tem que se melhorar também pessoalmente, nas suas relações, no seu comportamento profissional, nas suas soft skills, né? uhum, E o que eu vejo é que as pessoas acham que o engenheiro é aquele ser quadrado, né? uhum, Matemático e é sim ou não, e não somos isso. Nós não uhum, somos isso. E quanto menos somos isso, melhor, tanto para o mercado quanto para a nossa vida profissional. uhum, Né? Aquela uhum, coisa de, não, você faz exatas, então você é cartesiano. Letra em cano. uhum, Né? A gente tem que estar ali se moldando e sendo resiliente às situações. Inclusive, o engenheiro é o profissional que vem para resolver problemas. Se ele uhum, não tiver na sua essência, a resiliência e aquela coisa de ouvir e de transitar em qualquer assunto, o engenheiro não consegue ter sucesso, uhum. né?
Infelizmente, eu entendo que a falta de busca da área tecnológica por essas gerações recentes é por não ter essa imagem muito clara de que nós não somos cartesianos. A gente, sim, tem a matemática e eu vou além, não é nem matemática, a gente tem o raciocínio lógico, né, como um fundamento da nossa formação. Mas não é só isso. Uhum. Então, eu acho que pessoas, assim, engenheiros que eu vejo com muito sucesso são extrovertidos, têm uma boa relação interpessoal, sabem trabalhar em equipe. Então, não existe aquela coisa do perfil do cara que é das exatas, né? Então, eu preciso ampliar um pouco isso, trazer essa galera à internet, né? Para a área tecnológica, entender que nós não fazemos só conta. Isso é muito pouco do que a gente faz. A gente vai muito além disso. Então, eu acho que falta uma cultura maior e uma divulgação maior do que é o exercício da engenharia, de fato, né? Toda esse entrelaçamento de situações que a gente vive no dia a dia não é mais como era antigamente, nem tem que ser. E quem pensa que ficou para trás também. Né? A engenharia hoje tem uma outra roupagem. A gente tem que estar conectado, a gente tem que estar entrosado, a gente tem que ter relações interpessoais, tem que ter a escutativa, né? Não é mais aquela coisa de prancheta e você ficar sentado dentro do escritório na prancheta, só ali fazendo os seus cálculos. A engenharia vai muito além disso hoje em dia. O mundo não é mais assim. E que bom! Né? Não, as coisas mudam, né? Não, eu acho que aí tem duas questões, tá? São dois temas, eu acho, distintos, né? Eu particularmente, até por experiência, né? A gente sabe do mercado de trabalho, como eu te falei, né? Acho que tem várias questões no mercado de trabalho hoje que o pessoal chama de uberização da economia. De certa maneira, quando eu comecei, quer dizer, você tinha contratos de trabalhos amplos, de muito tempo, tal. Hoje em dia já mudou bastante isso aí também. Então, muita gente é contratada para trabalhar num projeto, né? Então, por isso que surgiram essas questões de analistas, PJ, quer dizer, os custos do trabalho, aí tem que entrar toda a questão trabalhista, mas enfim, na verdade, existe, econômica, né? a coisa vai muito longe nessa questão trabalhista, mas evidentemente que eu acho que talvez uma outra oportunidade de discuta com mais profundidade, para entender também que esse pessoal está vendo o futuro, né? Diz assim, pô, mas aquele cara é engenheiro, pô, mas peraí, o cara tá lidando com dificuldade e tal. E o mercado tecnológico do Brasil, a gente, como eu falei ali anteriormente, né, quer dizer, a gente tem essa imagem de inteligência artificial, já trabalhei com IoT, essas coisas, mas é um mercado muito pequenininho, né? Então, ele é muito interessante, ele cativa muito as mídias sociais, mas é muito pouca gente, muito pouco emprego, né? Então, a gente está falando da demanda de... Pô, tinha uns 1,5 milhão de engenheiros, né, todos os cursos, quer dizer, muita gente... Mas isso aí é uma coisa interessante. Mas eu queria tomar o teu tempo, já estou chegando no meu tempo aqui, mas você comentou... Imagina, tá uma delícia isso aqui. Vou pegar um café, a gente fica... Não, mas eu queria que eu tomo... Porque isso que você comentou, eu acho, primeiro, essas posições individuais, né, que o pessoal tem que pensar nisso, o pessoal tem que pensar aquilo, e tem que se conscientizar, né, do que é engenheiro e tal. E isso, por outro lado, por exemplo, o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo tem 90 anos, né? Está fazendo 90 anos. O CREA está fazendo 90 anos. O Clube de Engenharia tem 120 e poucos anos. O Instituto de Engenharia tem... A gente fala só das entidades precursoras. 117 anos, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, nós temos uma história de engenharia que provavelmente permite dizer que nós temos alguns órgãos bastante representativos que poderiam trabalhar essa questão da engenharia, da visibilidade da engenharia, para que serve o engenheiro, para que... E a gente talvez não precisa pensar, e que talvez o jovem de hoje, por ele mesmo, não está pensando, quer dizer, poderia ter uma articulação, né? Que a gente sabe que articular tudo... Por exemplo, eu falo da articulação da casa de engenheiros, né? De certa maneira, a gente está falando de uma ausência, vamos usar uma palavra mais branda, né? Desses órgãos, né? Quer dizer, eles trabalharam centenários para organizar a classe de engenheiros. Né? A gente não pode imaginar que o engenheiro, por mim mesmo, ou querer mudar as coisas. Quer dizer, se buscou organizações, se procurou instituições, e as instituições, vou falar, falharam, né? Mas existe uma ausência, uma lacuna que como você está falando, né? Pô, falta ainda essa articulação. Mas o CREA está nisso também, né? Já tem 90 anos, tal, quer dizer, talvez... Mas você poderia... Isso é uma coisa que eu queria discutir, sobre essa visão mais ampla da engenharia,
que a gente tem nessas instituições centenárias, né? Temos sindicatos, tem tudo, né? E a gente ainda está discutindo aqui como é que mobiliza engenheiro, como é... É verdade. Eu vejo, Renato, que a gente podia atuar mais dentro das universidades, até antes, porque, na verdade, a gente não tem que aparecer no 5º ano, né? Que aí reforça aquela ideia de que veio porque eu vou tirar e vai me cobrar RT e anuidade, né? A gente tem que começar lá, na escolha da profissão, né? E aí sim, eu concordo com você que as entidades, os sindicatos, institutos, associações têm que promover a nossa área, né? Tem que levar isso a conhecimento dos novos profissionais, né? Essa baixa atratividade que a gente está tendo, né? Levar de forma na mesma linguagem, que é o que o CREA está fazendo, com o CREA Jovem, com o CREA chama por dentro do CREA. Então, a gente está querendo, numa linguagem de mais jovem, mais atrativa, porque não adianta, hoje a linguagem é completamente diferente. Então, nós estamos falhando nessa comunicação. Essa é a realidade, essa é a forma que eu vejo, tá? Eu, Fabiana, e acredito que outras pessoas do CREA também, mas essa falta de atratividade, essa falta de comunicação, que é o que o CREA está fazendo hoje, com o CREA Jovem, com por dentro do CREA, querendo, numa linguagem mais atrativa, mostrar como que é a área tecnológica. Então, sim, eu concordo com você, que as entidades, associações, institutos e etc., estamos falhando em promover a nossa categoria, né? Em trazer o profissional para a nossa área. E isso é um problema, assim, sistêmico, que em curto prazo a gente vai ter um déficit aí gigantesco, né? Não, entra naquele ponto, né, desses PACs, né, vamos fazer anel de industrialização, não sei o que, colocar 300 bilhões, cadê os engenheiros? Não tem. Exatamente. Dizer, E também tem uma outra falha, Renato, que eu vejo dos engenheiros, né? O engenheiro, ele não basta ser engenheiro, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se modernizando, né? Porque o engenheiro, se ele não estiver se modernizando e acompanhando o mercado, ele vai ficar fora em pouco tempo. Né? Mas eu sou engenheiro e não consigo emprego. Tá, você está atualizado dentro do mercado que você quer atuar? Você conhece todas as ferramentas? Eu faço projeto. Tá, você tá inserido em BIM, né? Você está atualizado e modernizado com o mercado que você quer atuar? Não basta ser engenheiro. Você tem que ter o impulso da engenharia. Você tem que estar atualizado, estudando e se modernizando para que não seja excluído do mercado também. Né? Não basta você ter raciocínio lógico e você ter uma formação, você tem que estar antenado com o que está acontecendo no mercado que você quer atuar. E eu não acho que isso seja só engenharia. Eu acho que isso em qualquer área, né, que você queira atuar. É que na engenharia, como nós somos da tecnologia, não tem como se furtar de estar atualizado porque atualmente a velocidade exponencial está do nosso lado, né? Então a gente tem que ser muito rápido para estar acompanhando e para estar se atualizando, né? Mas, ao mesmo tempo, assim... o CREA trouxe o Capacita, né? Para isso, o CREA trouxe o Capacita, que é um movimento de inclusão. Busca lá quais são as palestras que você tem interesse, qual o mercado que você... Porque a gente tem diversas pautas, né? De engenharia e de agronomia e geociências, que são diversas. Então, você entra lá, escolhe o tema e, de forma gratuita, procura se atualizar, né? É uma forma do CREA colaborar com esse profissional. Isso é importante. E sempre lembrando, assim, que quer dizer, o Brasil ele é muito paradoxal, né? Ontem eu estava uma reportagem que 80% dos empregos formais estão em pequenas empresas. Pequenas empresas não sabe, né, não é falar mal, eu estive em muitas empresas, não sabe nem exatamente qual é a função do engenheiro, né? Um custo a mais, é um cara que vai sair caro, que eu não sei se ele vai entregar resultado, quer dizer, é mais ou menos nessa ordem que a coisa se está. Então, a gente está falando de um mercado bem pequeno aí, que cabe essa lógica, né, de grandes corporações, tal, que vão trabalhar com alta tecnologia, né? Fabiana, ele é muito versátil, né? Bem? O profissional engenheiro, ele é muito versátil, ele consegue atuar em diversas coisas.
né? Isso. Não necessariamente só em tecnologia, né? A gente consegue estar no mercado financeiro, na área administrativa, Exatamente. até pela nossa versatilidade, né? De formação e de ímpeto mesmo, né? A professora Adriana Tonini usou um termo interessante, é uma atividade, uma profissão muito robusta, né? No sentido que você pode se estender, principalmente no mercado financeiro, há muitos anos descobriu que o engenheiro é um excelente profissional. Tem uma entrevista aqui no nosso canal exatamente sobre um engenheiro que saiu da engenharia e foi para o mercado financeiro, exatamente para discutir o que o mercado financeiro, os bancos veem Tem engenheiro. engenheiros que fazem engenharia já buscando o Não, já, mercado financeiro. exatamente. Eu conheci já, rapaz, aqui na Politécnica é muito comum. E são caras muito bons, né? Isso que me dá dó, que me dói o coração como engenheiro, que são caras muito bons, né? É. Fabiana, já avancei no teu tempo aqui. Geraldo, deixa um tempo aqui final aqui você falar algumas coisas aí que você acha que deveria comentar. Por favor, fique à vontade aí. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, Renato, de falar para o profissional, seu público, que o CREA não é polícia. O CREA é a nossa casa. Né? A função do CREA não é proteger o profissional, mas pela fiscalização, o bom profissional é protegido. Né? Então, assim, eu queria que os profissionais eles tivessem um outro olhar, que dessem uma olhada lá em todos os programas que a gente tem de incentivo e valorização profissional. Né? Quais os benefícios que você pode ter? Tentar tirar essa cultura do engenheiro de achar que o CREA só quer cobrar RT e anuidade. Não é isso. A gente tem uma função muito maior com a sociedade e com os engenheiros também. Então, acompanha lá as nossas redes sociais, verifique o CREA Capacita, o CREA Jovem, o coworking, os benefícios, né, a gente tem a mútua, caixa assistencial. A mútua é uma caixa assistencial dos engenheiros registrados que a gente consegue fazer empréstimos com taxas de juros muito baixas, que estão completamente fora de qualquer outro banco do mercado. Então, assim, busque quais são os benefícios, porque essa mentalidade do engenheiro falar, o CREA só quer me cobrar RT e anuidade, não faz nada por mim. Faz sim. É só você ir procurar que você vai achar diversos benefícios que são oferecidos para a gente. Né? E eu fico o meu convite para que as pessoas entrem lá, verifiquem os CREAs Capacitas, verifiquem todas as oportunidades, o banco de talentos, né? E venham fazer parte, né? Porque você pode fazer parte do CREA. Tragam soluções, é isso que a gente busca. O CREA não é meia dúzia de pessoas que estão lá para mandar na engenharia, muito pelo contrário, o CREA é aberto. O CREA é a casa do engenheiro, então venha para o CREA, venha para o cowork, venha participar dos programas e trazer a sua colaboração também. Tá ótimo, excelente. Aí eu acho que atingiu completamente a nossa proposta aqui de dar uma imagem do CREA, das possibilidades que tem dentro do CREA, né? E sempre assim, tentando, assim como as outras associações, né, como a gente acabou de falar, do Clube de Engenharia, tudo, são órgãos onde o engenheiro pode também tomar sustentação, pode se auxiliar no cumprimento da sua profissão, né, e são referências fundamentais. Foi muito. Desculpa, pode falar. E o CREA defende o profissional em causas também que demandam, às vezes, até judicializações, né? Às vezes, essa questão de sombreamento de atividades e tal, quem toma a providência são os CREAs e o CONFEA, né? Com relação a outras profissões que acabam dando sombreamento, né? E o CREA acaba atuando aí para através do CONFEA, legislar essa questão, né? E espero, assim, mais uma contribuição para a gente colocar essas instituições na nossa cultura, né? Eu acho que esse é o nosso acervo como engenheiro para trabalhar e que muitas vezes a gente, uma rotina no dia a dia, infelizmente, e às vezes falta de informação também, né? A gente acaba deixando passar. Acho que é uma CREA, sem dúvida, só o tempo que ele tem de 90 anos já fala muito da instituição, e é uma instituição forte, né, com muita atuação no Brasil inteiro, né, e que espero que se mantenha por muito, muito tempo. Se depender da engenheira Fabiana aqui, tem certeza aí que o sucesso... E agora, depois de 90 anos, a gente tem a primeira presidente mulher do CREA São Paulo. Eu vi, a isso que eu Lígia ia Matei, comentar.
Que ela é a primeira mulher em 90 anos a presidir o CREA São Paulo, que pediu para eu deixar aqui um abraço para você também e para os profissionais Muito aí do seu. obrigado, muito obrigado pelo registro aí. Eu tinha visto isso aí, ia comentar, acabei me esquecendo. Então, mais uma contribuição, mas eu espero que seja aí também, sem dúvida, né? É uma contribuição ainda mais, assim, com o olhar feminino sempre mais arguto aí, e mais interessante, que traga aí também a participação de mais mulheres aqui para a engenharia, que eu acho que isso aí é uma das A situações gente que vão dar trouxe, a princípio, força. a juventude do primeiro presidente mais jovem do Confea, agora que é o Vinícius Marquesi, é o presidente mais jovem, né, e mais, vamos dizer, audacioso, isso para nós é o que precisamos, e agora a Lígia, trazendo um olhar feminino no CREA São Paulo. Não tem como dar errado não, Renato. Eu acredito muito, e ponho muita fé nisso. Nosso conselho está bem diferente. Que ótimo, que ótimo. Então, né, deixo aqui também reforçar o convite da engenheira Fabiana a participar e se interessar mais pelo todas as oportunidades que o CREA tem para os engenheiros, tá bom? Fabiana, mais uma vez agradeço a tua presença aqui, foi muito esclarecedora para a gente, e esperamos aí uma nova oportunidade aí para a gente conversar mais um pouco, tá? Muito obrigado aí. Um abraço Eu que para você. agradeço, Renato, estou à disposição. Tá, obrigado.